Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Bom que você chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma especialidade da odontologia, que é a odontologia forense ou odontologia legal. Muita gente, muita gente mesmo, não sabe que assim como o médico legista, também existe o odontologista, uma profissão não muito conhecida na odontologia, mas de extrema importância para o manejo, exame, avaliação e apresentação correta de provas odontológicas em procedimentos jurídicos, criminais ou civis de interesse da justiça. Ficou interessado para saber mais sobre a odontologia legal? Então continua assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e já deixar o seu comentário sobre o que você está achando desse vídeo. Gente, a odontologia legal, ela vai demandar o conhecimento interdisciplinar da ciência odontológica, sendo uma área específica da odontologia. Então, o médico legal, ele não tem conhecimento suficiente para sanar dúvidas que não são da área da odontologia. Então, precisa de um profissional específico que é o odontólogo legal. Gente, na maioria dos casos, os dentistas forenses, eles vão auxiliar as autoridades legais com o preparo de provas odontológicas na perícia da identificação, além de marcas de mordida, abuso humano, imperícia e fraude e também casos de danos pessoais, como outros casos que a gente vai ver, desde o gerenciamento e a manutenção de prontuários odontológicos que cumpram os requisitos legais para a documentação de toda informação odontológica. Então, são dados que a gente precisa ter, né, no nosso consultório hoje, dos nossos pacientes. Desde a faculdade a gente aprende, né, até a ficha daquele nosso paciente. E o dentista, ele precisa armazenar aquela ficha, porque ela pode ser necessária, né, para o médico forense no futuro e também para outras informações de âmbito jurídico. Além disso, o forense ele também faz identificação dos restos humanos pela comparação das informações dentárias em casos que envolvam a morte de um indivíduo, seja ela em única ou múltiplas mortes por o mesmo caso ou caso diferente, como acidentes em massa. Além disso, ele também vai fazer o recolhimento e análise de marcas padronizadas, como as marcas de mordida, em materiais inanimados ou tecidos lesionados, como o corpo humano. Então, a prova que pode ser comparada com uma dentição. Será que essa marca de mordida é de uma dentição humana? É de um animal em específico? Então, o forense odontólogo ele vai sanar essas dúvidas. Além disso, também vai ter o reconhecimento de sinais e sintomas de abuso humano, incluindo violência, né, por parceiro íntimo, né, a IPV. Além disso, abuso de idosos, abuso de crianças. Então, ele vai saber os direitos e deveres dos profissionais de saúde, porque eles não denunciaram esses abusos, a depender de quanto tempo está acontecendo isso. Então, a odontologia forense, ela nos mostra que é importante nós guardarmos esses prontuários odontológicos no nosso consultório. Então, a lei, ela fala que é necessário que o cirurgião dentista guarde o prontuário daquele paciente por no mínimo 10 anos. E se for tratar de uma criança, até que ela atinja a maioridade. Ou seja, se você tem uma criança hoje de 4 anos no seu consultório, você não tem que manter por 10 anos, mas sim até ela atingir os 18 anos de idade. Então, isso é muito importante para que em casos de que sejam precisos, né, desses documentos para o uso, né, do odontólogo forense, ele tem em mãos o prontuário daquele paciente para que possa ser identificado, por exemplo, corpos. As anotações de evolução, como os registros diários de comportamento, de tratamento executado, as informações sobre o que teve, né, daquele tratamento, se aquele paciente teve uma restauração, uma obturação, qual foi o material que utilizou, qual foi o procedimento terapêutico efetuado. Então, é informação que deve incluir de tudo. Então, isso a gente já começa a nos policiar sobre como vai ser a nossa vida no consultório a partir de agora. Então, a gente tem que colocar qual é o material, qual a marca específica daquele material utilizado. Então, tem uma importância jurídica, porque cada produto, cada material restaurador, por exemplo, eles vão conter materiais inorgânicos,
oligoelementos que podem ser detectados pela fluorescência de raio-x. Então, pode ser que, por exemplo, uma resina ela seja mais radiopaca, uma amálgama mais radiolúcido, então isso pode sim identificar os corpos. Então, mesmo após a incineração, a gente vai ver um caso clínico aqui posterior, a gente consegue fazer a identificação através do raio-x. Além disso, a odontologia forense ela pode ser útil como um método suplementar à avaliação tradicional das informações odontológicas em alguns casos forenses, né? Como a gente viu, as cremações, então quando aqui a gente consegue observar nessa imagem, quando há as cremações, é muito mais difícil acontecer o cremamento de um dente. Então, tem a cremação daquele corpo humano, mas o dente ele pode permanecer intacto. Além de mutilações, a gente consegue fazer, né, essa identificação daquela pessoa ali de acordo, né, com a unidade dentária. Então, os forenses eles irão trabalhar na perícia criminal junto à polícia científica, além de institutos de perícia e também a polícia civil. Bom, qual é a diferença do médico legista e do odontologista? Então, quando há qualquer morte que não seja certificada pelo médico do próprio indivíduo, essa deve ser encaminhada para um médico forense. Ou quando não há uma autópsia para a determinação, né? Então, o médico precisa identificar a causa da morte, a maneira da morte, mas isso vai representar um pequeno percentual dos casos e o médico forense entra nisso. Já casos criminais que envolvam homicídios, suicídios, queimaduras, identificações fraudulentas, eles requerem a atenção do médico forense junto com o odontoforense, porque isso vai gerar, né, uma especialidade que o odontólogo forense ele vai ter na odontologia legal. E outros cientistas forenses, eles também foram treinados em técnicas de identificação. Então, esses profissionais, eles precisam atuar em conjunto, como consultores para os peritos legistas ou até mesmo para os médicos forenses. Então, nesses aspectos, né, para a investigação de morte, deve ser um trabalho multiprofissional. Como é o trabalho do forense odontólogo? Então, além da análise da dentição, que ele vai avaliar, o método de identificação mais comum que tem, após esse que a gente vai falar, é o de reconhecimento facial. Então, observa aquela face daquele paciente e se tem, né, a identificação daquela pessoa. Só que quando há casos de cremação, não tem como fazer o reconhecimento facial, ou até mesmo a impressão digital, porque aquelas digitais elas foram perdidas. E aí vem o reconhecimento através de exames físicos antropológicos dos ossos, técnicas corporativas, sorológicas e genéticas de DNA e o uso da técnica de sobreposição facial, quando os dentes estão visíveis. E aí, faz uma técnica de reconstrução facial para permitir comparações para identificação suportada. Então, cada método ele tem diversas vantagens, diversas desvantagens. Então, tudo isso é preciso que o médico e o odontólogo forense eles decidam quais são as informações conhecidas sobre o suspeito ou sobre a vítima para que possa vir identificar a causa da morte e também identificar quem é aquele paciente. Então, agora a gente vai mostrar um caso clínico do livro do Neville, que inclusive é a nossa referência dessa aula, e também um caso do Reviodonto. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Dos dois. E esse caso, ele é uma queimadura de 4º grau em que ficou impossível reconhecer o paciente por reconhecimento facial ou por impressão digital, que foi, né, o que a gente disse anteriormente. Então, agora vai ser uma cena forte, tá? Então, vocês que não gostam podem pular essa parte. Então, aqui a gente tem um caso, né, de uma cremação de 4º grau, e aí não pôde identificar. Então, nessa imagem, a face ela foi totalmente cremada, mas os dentes eles permaneceram intactos. Então, isso exigiu uma metodologia de identificação dos dentes e DNA, ao invés de impressões digitais e reconhecimento pessoal. Por quê? Porque houve uma queimadura de 4º grau. Então, como é que a gente vai identificar quem é essa pessoa? E olha aí o odontólogo forense entrando aí para identificar através ali das unidades dentárias. Então, esse exame, além de identificação dentária, existe o exame físico e antropológico dos ossos e dentes, que esses exames eles irão determinar
a raça, a idade, o gênero de uma pessoa, e os dentes eles podem ser avaliados tanto clínico, radiográfico e biomecanicamente para determinar a idade de um cadáver. Por exemplo, a gente sabe hoje que uma polpa de um adulto ela é menor do que uma polpa de uma pessoa mais jovem. Então ali a gente já consegue identificar a idade da pessoa, além da raça e o gênero também. Porque a dentição de uma mulher, por exemplo, ela geralmente tem um dente mais arredondado, então a gente pode começar a ver a face. Então nisso a gente vai fazendo essa identificação, tá? Então as formas e posições dos dentes de vidro e suas interrelações têm reposições protéticas nas articulações. Então isso deve ser muito importante para fazer um achado antropológico para utilizar na facilitação da identificação. Além disso, outras coisas também podem ser identificadas, como dispositivos protéticos, marca-passos implantados, implantes dentários ou ósseos que são desenhados como um código de identificação individual pela pessoa. Então, isso a gente faz, né, uma assemelhação daquele caso, daquele paciente que a gente pega, né, a gente identificou o paciente, agora vamos ter certeza que é ele, pegando ali o protocolo clínico que está com o seu cirurgião dentista. Gente, vocês se interessaram por essa especialidade? Essa especialidade, ela mostra, né, que esses achados antropológicos podem ser utilizados para facilitar a identificação. Então, as formas, as posições do dente do indivíduo, eles são extremamente importantes para que a gente possa fazer a identificação daquela pessoa. Então, o forense odontólogo, ele é muito importante. Essa especialidade, ela tem diversos cursos e especializações para a odontologia forense e também há diversos concursos estaduais e nacionais aqui no Brasil. Então, é um salário bom, né, como vocês podem ver na tela, geralmente tem um salário base de R$ 7.500, podendo chegar a R$ 30 mil, a depender do concurso. Então, galera, é uma boa grana, né, e uma especialidade muito legal. Então, a gente tem que sair dessa nossa zona de conforto, pensar que a odontologia é só aquele básico, mas não. É uma ampla variedade. Gente, então esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem, a gente pode vir a trazer mais sobre a odontologia forense, a odontologia legal aqui no canal. Deixem nos comentários ou mande suas dúvidas através das nossas redes sociais que está aparecendo aí na tela. O nosso Instagram e o nosso e-mail também. Tá? Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você não perder os nossos vídeos que estão saindo toda semana. Muito obrigada por ter até aqui e valeu!